Vamos lá, meus irmãos, nosso 8º dia, último bloco de introdução ao Antigo Testamento 1. Começando agora o livro de Deuteronômio. Leia para nós, dá para ler, Gil? Sim. Deuteronômio, Devarim, palavras ditas, ou estas são as palavras. Exatamente, esse é o título em hebraico. E aqui na Septuaginta? Deuteronômio, Deuteronomion, segunda lei, quer dizer segunda lei. Exatamente, que na realidade não é que é uma segunda lei, dando aqui uma ideia de que temos a primeira e a segunda, mas é uma segunda lei no sentido de estamos reprisando e repetindo o que aprendemos. Esse livro, de fato, ele é um livro, como a gente vai ver agora. Leia para nós, o autor... Autoria, o autor é Moisés. Tema, preparativos para o serviço na rota do Sinai ao Jordão. Data da escrita, 1405 a.C. Período abrangido, 1444 a 1405 a.C. Versículo-chave, Deuteronômio 1, do verso 1, e o 12, do verso 1 ao 2. Frase-chave. O professor Fabiano não colocou aqui, mas o Robert Lee, ele coloca como a obediência. Eu acho que tem muito a ver. Aqui, fazendo uma observação, era isso que eu ia dizer, assim como o livro de Números é o registro de 38, 39 anos, Deuteronômio, ele está prestes a entrar, o povo de Deus está prestes a entrar em Canaã, então eles estão aqui reprisando toda a história, todo o passado. Então eles têm essa abrangência e ele foi escrito possivelmente aqui, perto do momento em que eles estavam para entrar em Canaã. É claro que o livro-texto vai mostrar que existem outras fontes, datando de outras datas, de outros períodos, e aqui o debate é muito grande sobre esse assunto. Leiam o livro-texto e os demais livros, aprendam essas várias correntes, e nós temos como, por base, aquilo que já falamos, de todo o Pentateuco, que foi Moisés. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema nisso. E eu vejo como a repetição, novamente, das leis. E nos dias do rei Josias, possivelmente, quando eles encontram o livro da lei, haverá um grupo que vai falar que Deuteronômio foi escrito ali nos dias de Josias, outro grupo que vai falar que Deuteronômio foi escrito depois do regresso do cativeiro babilônico. Eu acho muito difícil. Eu, particularmente, não acredito nisso. Porque quando Jesus e os apóstolos citam o Pentateuco, eles citam os 5 livros de Moisés como de Moisés. Então, eles conservam essa boa tradição, que, por essa razão, eu também prefiro conservar. Né? Então, o que acontece? Possivelmente, quando Josias descobre o livro da lei, possivelmente pode ter sido que ele teve o contato com todo o Pentateuco, sim, mas alguns vão dizer que foi com Deuteronômio ou com parte de Deuteronômio. O importante é que Josias faz uma redescoberta e um retorno à palavra de Deus e aos princípios sagrados, tá bom, meus irmãos? É claro, os liberais eles vão entrar por caminhos mais polêmicos, mas isso serve como uma informação para nós. Eu, particularmente, sigo esse critério da boa tradição e, principalmente, daquilo que Jesus deixou e ensinou, tá bom? Divisões do livro. Pode falar, Gil, leia para nós, por gentileza, não precisa ler os capítulos, não. Divisões do livro de Deuteronômio. 1. A fidelidade de Deus é relembrada. 2. Fundamentos da lei reafirmados. 3. Funcionamentos da lei vivida em Canaã. 4. Cumprimento da lei para a permanência em Canaã. 5. Acréscimos finais de Moisés e sua partida. Joia. Então, esse
é a divisão que o nosso irmão do livro-texto deixa para nós. Como vocês já sabem, haverá vários tipos de divisões, tá bom? Conteúdo do livro. Conteúdo do livro. O primeiro discurso de Moisés. O segundo discurso de Moisés. Fala os textos, pastor? Não precisa. O terceiro discurso de Moisés, os últimos discursos de Moisés, a bênção de Moisés e a morte de Moisés. É óbvio, como eu já mencionei na aula anterior, que Moisés não registrou sua própria morte. Foi algum discípulo dele, no caso, ou Josué, ou sumo sacerdote, filho de Arão. No entanto, olha que interessante, irmãos, por isso que ele é um resumo, ele é a repetição. Ele é a repetição da lei. Primeiro discurso, segundo discurso, ele está relembrando tudo que Deus fez. E a bênção de Moisés e a sua morte. Olha como destaca a pessoa e a obra de Moisés. Eu não vejo nenhum problema desse livro ter sido escrito ali nesse contexto dos últimos momentos. Eu, particularmente, acredito nessa possibilidade e defendo ela. Alguma dúvida? Algum comentário? Querem fazer alguma menção? Pastor, quanto ao fato do ter sido relatada a morte de Moisés, é nesse ponto que alguns liberais também encasquetam dizendo que não foi Moisés quem escreveu? Isso também é argumento? Tudo é argumento, pastor. Tudo. Pois é. Você sabe, vou dar um exemplo para você. Sabe aquela história, o irmão que não quer ir para a igreja, que tudo é motivo? E você olha o irmão e você fala assim, irmão, realmente você tem razão. Seus motivos são legítimos para você, não para Deus, mas para você. Você quase me convenceu. Se não fosse as escrituras, eu também ia parar de ir. Afinal de contas, se para a igreja, na nova aliança, você tem que carregar uma cruz, você tem que mortificar o ego, oh meu Deus do céu. Então, assim, tudo é motivo, pastor. É interessante que tem alguns motivos que são mais plausíveis e até mais inteligentes. E outros motivos, assim, são bem chulos mesmo, sabe? Bem... Você vê que na realidade, a questão mesmo é negar Deus e a sua palavra e a sua soberania. Essa ideia de um Deus soberano, de um Deus que pede tudo nosso e que quer a nossa devoção total e integral, isso incomoda muita gente e incomoda em qualquer período da história. Então, na realidade, no momento em que você consegue dizer para as pessoas, ou quem sabe para você mesmo, que não é bem assim, é como se fosse o nascimento do ego aflorando e da razão, entendeu? Então, assim, como eu disse, né, você pode ver que essa vai ser uma luta praticamente que para sempre. Desde o Éden, onde o diabo tentou distorcer a palavra de Deus, até o nosso último dia, ele vai tentar distorcer a palavra de Deus e ele vai usar os meios que for. Então, assim, a questão da morte, até que ela é mais compreensível, porque como você vai registrar a morte? A não ser por uma revelação. Mas é até mais aceitável, mas eles negam tudo, né? Qualquer milagre, tentam cientificar o milagre. A teologia liberal é o nascer do ego e do Deus segundo a nossa imagem. A gente questiona porque podemos, porque somos competentes para tal. Como que se a vida dependesse tanto da gente. Você vê, as pessoas, quando se tratam de Deus e de fé e de entrega, elas não aceitam. Olha que interessante. Quando você vai dizer assim, que há um Deus soberano, que pede tudo, que quer que você o obedeça, aí eles falam, tá vendo como vocês são idiotas? Vocês creem num soberano, vocês dedicam a vida de vocês de forma incondicional, mas aí quando a gente vai conversar com esse mesmo acadêmico, cientista, ou seja lá quem for, e você faz algumas perguntas para ele, por exemplo, mas o ser humano tem um controle da vida? Ele pode definir as coisas? Ele vai falar, claro que não, somos limitados, somos imperfeitos. Aí eu digo, mudou o quê? Só mudou que no primeiro argumento nós dizíamos que Deus rege tudo e que nós nos entregamos para Ele. No segundo argumento, nós estamos
lançados à nossa própria sorte, porque também nós não temos o domínio de muita coisa. Nós temos um certo controle, mas a gente sabe que existem coisas muito maiores do que a gente não controla. Há mais de um ano atrás, os ucranianos estavam vivendo sua vida tranquila. Ontem à noite eu estava pensando sobre isso. E depois começou algumas reuniões e ali começou a guerra. E de repente várias cidades ricas saindo e várias famílias ricas saindo junto com as famílias pobres. Buscar abrigo em uma outra nação. Você tem um controle da história? A gente não tem um controle. Então, quando a gente começa a avaliar a vida, nós não temos muito controle. Nem sobre nós mesmos. Nós aparentemente dominamos algumas coisas. Mas somos muito pequenos. Uma outra coisa, irmãos, que é importante também a gente argumentar sobre essa questão dos racionais, é o seguinte: não é pelo raciocínio que as pessoas se converterão. Não é. A conversão se dá como um ato de fé no coração de alguém que entende que é pecador. Ponto final. E que há um Deus santo, criador de todas as coisas, e que um dia vai ter o acerto de contas. Eu posso explicar para vocês a aula mais intelectual, mais sábia. Isso não vai gerar conversão em vocês. Ou eu posso chegar na melhor universidade, ou na mais ilustre, para as pessoas mais sábias e pregar uma mensagem mais sábia de todas. Isso não vai converter o coração delas. O que converte as pessoas é o Espírito Santo, não é uma mensagem intelectualizada. Agora, e por que nós estudamos? Nós estudamos porque Deus nos deu mente, Deus nos deu intelecto, e a gente vai usar isso para serviço dele. Mas é o poder dele, é a obra dele em nós que converte os nossos corações. E isso é muito importante porque tem hora que a gente começa a fazer da intelectualidade um objeto para a conversão das pessoas. Não, a intelectualidade pode até embelezar a mensagem, mas se não for o poder de Deus convencendo aquela alma de que ela é pecadora e de que Cristo é o Salvador, aquela alma será uma aula. A mensagem será uma mensagem intelectualizada, bonita ao ouvinte de um pecador, linda anunciada pelos lábios de um teólogo, mas que não vai gerar nada. Vai ser só uma mensagem bonita para um ouvinte. Mas o camarada vai para o inferno do mesmo jeito. Interessante, né? Então, o que nos converte é a pregação, né? Então, aqui, pastor Johnny, lê para nós a crítica textual. Irmãos, a gente tem vários textos aqui, ó, e assim, mas vamos tentar dar uma corridinha aqui. Perfeito. Crítica textual. Até os séculos mais próximos, os críticos afirmavam que o livro havia sido escrito nos tempos do rei Josias, 621 a.C. Porém, essa teoria não tem fundamentos em razão da data não ter nenhuma relação com o autor. A autoria do livro tem maior relação com Moisés do que qualquer outro, tanto no conteúdo apresentado quanto nas referências contidas nos demais livros, 30 vezes nesse livro. Moisés afirma ser ele o escritor do livro, em Deuteronômio. Ou seja, não tem como a gente questionar ou refutar essa ideia. Desculpa, pastor, pode continuar. Imagina. Também há várias referências no Novo Testamento acerca da autoria mosaica. Mateus 19:8, Marcos 10:3, João 1:17, 5:46, Atos 3:22, Romanos 10:5 e 1 Coríntios 9:9. Ou seja, o Novo Testamento endossa. Meu irmão, fique muito seguro. Se os nossos irmãos endossaram, e eles foram homens piedosos e consagrados, nada nos impede de endossarmos também com a mesma piedade, com a mesma fé. Tá bom? Data da escrita, leia para nós rapidinho. Foi no dia 1º de fevereiro do ano de 1405 que Moisés reuniu o povo para expor um conjunto de mensagens, Deuteronômio 1:3. Nesse pronunciamento foi dividido em diversas sessões. A expressão em hoje foi repetida cerca de 60 vezes em todo o livro. E após 30 dias, morre Moisés, Deuteronômio 34:8. Olha que interessante. Quando nós estudamos o livro, vocês vão ver que foi num período de 2 meses que esse livro nasce. Só que durante um período também longo, todo Israel chora a morte de Moisés. Logo, foi antes da morte dele. Então, possivelmente, essa obra todinha se dá durante um período de 1 mês. Olha que fantástico. Fantástico mesmo, meu Deus. Seria como se fosse o canto do cisne de Moisés.
Dizem que quando o cisne canta, é que ele está para morrer. Eu poderia parafrasear dizendo que Deuteronômio é o canto do cisne do grande profeta. Ele prega, resume, anuncia, morre, o povo pranteia durante mais um mês. E aí, foi no período de 2 meses. Interessante, né, irmãos? Sendo que um mês de escrita e o outro período foi dividido entre a escrita e o pranto, né? Eles ficaram muitos dias pranteando a morte de Moisés. Tá bom? Continuando aqui. Posição geográfica. Israel estava situada junto às margens do Jordão, estava prestes a entrar nas terras de Canaã. Sob a orientação do Senhor, conquistou uma vasta área da Transjordânia, quase sem perdas humanas. A nova geração de Israel era diferente da geração que saíra do Egito. Estando eles na direção de Moisés, não se corromperam com a idolatria dos povos pagãos. Treinados para o combate, precisavam lembrar-se da santidade ao Senhor nas terras de Canaã. Ou seja, aqui vocês têm que lembrar disso. O povo já tinha praticamente quase todos eles morrido. Aqui era uma nova geração. O objetivo do livro? O objetivo de Moisés neste livro foi preparar a nova geração de Israel para a habitação nas terras de Canaã, por meio da reafirmação da lei sinaítica. É isso mesmo, né? Sim. Bom, por meio dos sermões, Moisés expôs a parte mais significativa da lei, a partir dos princípios básicos e exortativos. Sua mensagem exortativa confronta o povo a observar o passado, o presente e as bênçãos de Deus para o futuro. Moisés convida o povo a observar a lei divina, motivando-os pelo amor de Deus, dando ênfase à palavra de Deus e suas promessas, expressas na aliança com os patriarcas. Moisés cobra do povo fidelidade ao Senhor para que sejam participantes das promessas. Por isso que a palavra-chave como obediência ou fidelidade é muito oportuna. Então aqui Moisés prega, olha o poder do sermão, poder do ensino, poder da recapitulação na vida dessa nova geração, que já sabiam, porque tinham visto a justiça de Deus entre o seu povo, mas uma nova geração nasceu. Uma nova geração estava prestes a conquistar a nova terra. Contribuições singular do livro. O motivo da segunda lei. Deuteronômio 5, 7 e 21, capítulo 5, do 7 ao 21, repete o decálogo do Êxodo 20 e 23, fazendo apenas acréscimos à guarda do sábado, o livramento da servidão. B. O livro dá ênfase ao amor de Deus por seu povo, Israel. Também fala da necessidade do homem amar a Deus e ao estrangeiro. O amor é visto como um 10º mandamento ou motivação não visível de todos os mandamentos. C. Os relatos acerca Só um minutinho. Essa última frase é linda demais, né, irmãos? O amor é visto como um 10º mandamento ou motivação não visível de todos os demais. Uma observação muito oportuna que a gente faz, irmãos, é quando nós separamos os 10 mandamentos, nós notamos que 4 dos mandamentos têm a ver com a nossa relação com Deus e 6 mandamentos têm a ver com a nossa relação com o próximo. Logo, quando Jesus ele ratifica o mandamento, o grande mandamento e o segundo mandamento, ele está parafraseando nada mais do que os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nada mais é do que essa união entre amar a Deus e amar o próximo, baseado nos 10 mandamentos. E é interessante que foi no momento final, no momento da repetição, que aqui Moisés está firmando uma estaca. Seria mais ou menos como na outra aula eu mencionei para vocês. Moisés está dizendo para eles, olha, essas leis só vão ter sentido se a gente amar a Deus e amar o próximo. E o próximo aqui tem a ver conosco, com a nossa nação, que é essa nação sacerdotal, e tem a ver com os estrangeiros, porque nós fomos estrangeiros. Nós estaremos conquistando uma terra. Mas em tese, irmãos, até essa conquista, se o povo conquistado fosse um povo docilmente aceito, porque eles sabiam que aquela terra já tinha sido herança de Abraão, não era para eles destruírem aqueles povos. Então, na realidade, quando a gente olha
o Velho Testamento, olha as conquistas, olha esse período do deserto, e com os óculos divinos de graça, misericórdia e bondade, a gente vê que Deus já estava ensinando a lei do amor a esse povo. É interessante isso, né? Tá bom, meus irmãos? Beleza? Amém. Então, continua para nós, pastor. C. Os relatos acerca da guarda dos mandamentos de Deus é visível neste livro, para que tudo vá bem. Deuteronômio 4, 40 e 5, 16. Os mandamentos são de caráter lógico, que visa senso de retidão. Há também pena de morte para os crimes capitais sobre as palavras elimine o mal do vosso meio. Deuteronômio 3, 5, 17, 7, 19, 19, 22, 21. Deuteronômio é mais exortativo do que Êxodo. Seu enfoque é como a mensagem de um pastor que se preocupa com a sua congregação ou com a intimação de um oficial da lei. Moisés é reflexivo e fala mais ao coração do povo do que apenas ao intelecto. Porque vocês têm que lembrar o seguinte, aqui ele está recapitulando tudo, dando as diretrizes do amor, mostrando a importância da lei, não pelo legalismo, mas por esse princípio, por essa condução que é o amor que tem que ser dado a Deus e ao próximo, mas ao mesmo tempo nessa aplicação em que a gente tem que dar o nosso melhor, porque eles estavam prestes a conquistar uma terra, mas jamais poderiam se esquecer que os seus antepassados, ou seja, vovô, vovó, mamãe, titio, titia, todo mundo morreu por quê? Porque foram indisciplinados, foram rebeldes, foram orgulhosos, foram contendiosos. Logo, Moisés estava dizendo de forma mais ou menos que dramática, dizendo, meu povo, se vocês não tomarem cuidado, vocês não conquistam. Agora, olha que interessante, irmãos, eu já mencionei em algumas outras aulas para vocês, que a geração de Moisés é uma geração que morre no deserto. Mas a geração de Josué é a geração que conquista a terra. Essa geração que Moisés estava preparando, a nova geração, nem o próprio Moisés teve o prazer de desfrutar da conquista. Quem desfruta dessa conquista? Josué e Caleb. Então nós vemos dois tipos de gerações. Uma geração que sai do Egito, que morre no deserto, e uma geração que nasce no deserto e que conquista Canaã. Mas a geração que sai do Egito e morre no deserto, ela foi pastoreada por um grande líder, que foi Moisés, e a culpa da morte desse povo foi pelo povo, porque Moisés foi um grande líder. Assim como Josué foi um grande auxiliar, não tão grande quanto Moisés, mas na hora da conquista, ele pega essa nova geração que teve o que o outro povo não teve. O que eles tiveram? Que destacou do outro povo? Obediência, fidelidade e temor. Olha que fantástico. Possivelmente, muitos desses novos aqui, que estavam agora entrando para guerrear, nasceram no deserto, não viram as pragas, não viram o Mar Vermelho se abrir, mas comeram do maná, viram a roupa não se acabar, viram a provisão de Deus, viram o juízo de Deus, viu pai e mãinha morrendo lá picado de cobra, viram a terra abrir. Ou seja, eles foram alvo do milagre de uma outra forma. Mas eles conservaram algo. O que foi que eles conservaram? Eles conservaram temor. E Josué, então, agora pega de presente esses que Moisés está agora dando seu último discurso e conquista Canaã. E agora uma das coisas mais lindas e tremendas, quando Josué conquista Canaã, pouquíssimos hebreus morrem durante toda a vida de Josué. Por quê? Porque, com exceção de Acã e da sua família e de alguns soldados que morreram, a grande maioria foram pessoas que seguiram os passos de quem? Josué e Caleb. E tudo aquilo que os seus antepassados tinham feito de errado, eles não fizeram. E tudo aquilo que de certo Deus esperava que aquele povo fizesse, eles se mantiveram e eles fizeram. Por isso que a geração de Josué é uma geração de conquista. E a geração de Moisés foi uma geração que morre no deserto. Dois grandes líderes, dois grandes ungidos, mas dois povos totalmente diferentes. Lições práticas aqui. Tem vezes, meus irmãos, que a gente vai estar cuidando de um povo que é um povo que morre no deserto. E pela misericórdia de Deus, Deus levanta uma nova geração, que é uma geração de conquista. E tem vezes que a gente está guiando um povo que é uma geração de conquista e nasce um povo que
Parece que vai morrer no deserto. Pastor, e aí? O importante é que a gente siga os exemplos de Moisés e de Josué e de Caleb, para que a gente não pereça na nossa missão. Tá bom? Interessante esse comentário, não, irmãos? Totalmente. O senhor falando isso aí, eu lembrei de Êxodo 14, depois da travessia do mar. O texto é bem sucinto, assim, ele informa que naquele momento Israel creu em Deus, o Senhor, temeu ao Senhor e colocou nele a sua confiança, assim também como em Moisés, seu servo. Mas o povo era complicado, assim como nós também, né? O senhor falou uma coisa Sim. bem interessante lá atrás, né? A gente às vezes se coloca numa posição de pessoas impecáveis, né? Mas nós sempre temos uma tendência à falha. Isso é fato. E aqui deixa claro isso, né? Eles reconhecem a Deus, temem a Deus, crê no Senhor, confia no Senhor, teme Moisés, mas lá na frente de novo tropeça e cai. É por isso que a história ela se repete, né, pastor? E nós também, como ministros, precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a religião acaba fazendo parte da nossa vida de uma forma, eu diria, automática e, e não só de forma automática, mas monótona, né? E aí a gente vai perdendo a essência. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Meus irmãos, olha aqui, vamos só passar aqui rapidamente, ó. Contribuições singular do livro, né? É o motivo da segunda lei, Deus está reprisando aqui. Shema de Israel, profissão de fé. Aqui eles estão. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o único Senhor. A professora Márcia, ela comenta muito que no original o único Senhor é um Senhor. Ou seja, aqui o autor também do nosso livro-texto coloca a palavra hebraica Echad, significa uma unidade. Então é um povo, é uma nação, é um Deus para um território que é Canaã, que é o lugar eleito por Deus, para uma fé, né? Então é muito interessante isso. As 4 leis espirituais de Israel, né? Temer ao Senhor, andar em seus caminhos, servir ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Informações adicionais. Então a gente vê aqui como foi importante esse livro. Aqui vai falar sobre a esposa de Moisés, né, uma hitita, né, ó, o livro de Deuteronômio retorna à questão da lei e organiza a discussão na semelhança de um tratado. Não é isso não. Que outra coisa. Na espécie de um contrato antigo que existia entre os povos antigos, por exemplo, os hititas, é outra questão. Mostrando aqui a questão contratual. Entre os hitistas existia essa questão contratual, né? Esse tratado era feito entre Deus e seu povo por meio da aliança. Então, o livro de Deuteronômio é esse livro de alianças, né? Deuteronômio descreve elementos integrantes da teologia do Antigo Testamento. No livro existe cerca de 259 referências aos 4 livros anteriores de Moisés, destacando o amor, a santidade e a sua justiça. Então, são muitas informações interessantes e adicionais, né? Existem cerca de 356 citações nos livros posteriores e 190 no Novo Testamento. Este livro foi o mais citado por Jesus, por exemplo, para combater as citações fora de contexto pelo diabo. Ainda há advertência para Israel referente ao passado, presente e futuro, que representa a aliança de Deus com a nação. É aqui que também ficam aquele grande capítulo da bênção e da maldição, mostrando que a aliança é dividida em 3 pontos. A terra de Canaã pertence ao Senhor, ao qual prometeu aos descendentes de Abraão. A permanência em Canaã dependia da obediência e da aliança ao Senhor. Ou seja, se vocês forem obedientes, eu te dou a terra. Se vocês se mantiverem obedientes, vocês permanecem na terra. E o Senhor os ajudaria, fazendo dele uma grande nação. Eu estou pregando agora sobre Salomão, sobre o templo. E vocês veem, irmãos, Deus ele é tão misericordioso que ele dá o templo, mas depois de algumas décadas e séculos depois, o templo também vai ser destruído. Por quê? Porque o povo se esqueceu. Ou seja, Deus ele perpetua isso, e isso até hoje é assim, né? Deus nos dá salvação, nos dá uma nova vida, mas a gente tem que permanecer. Para quê? Para que ele continue fazendo grandes coisas. Vem as bênçãos e a maldição, né? E aqui é muito interessante esses comentários aqui sobre a questão dos hititas, aquilo que eu falei para vocês também sobre Balaão, né?
A cristodologia do livro. Aqui nós vemos a questão de Moisés ser um tipo de Cristo. E aqui, logo na sequência, vem as divisões das tribos de Israel, que será na próxima seção que a gente vai começar na aula que vem, que é as conquistas. Com certeza, irmãos, eu não vou conseguir dar só 10 aulas, eu vou acabar dando umas 12 aulas para vocês. Para a gente, pelo menos 11 eu sei que eu vou dar, porque a gente vai começar agora o período das conquistas, né? Então aqui são as divisões das terras, né? Aqui onde eles estavam, né? Em Moabe, e eles param aqui para entrar em Canaã. O acampamento dos israelitas, nós já vimos isso. Aqui dá uma ideia, até essa imagem ficou linda também, por causa da ideia da cruz, né? Pois é. Interessante, né, irmãos? Podem ver que devia ser algo mais ou menos assim, algo dentro disso. E aí a gente vai começar os livros históricos, tá bom? Mas os livros históricos eu vou deixar para ler um slide e vou pedir para vocês lerem esse material aqui, do pastor Ribeiro. Esse material que eu vou publicar aqui para vocês, porque para a gente poder progredir um pouco mais rápido nas próximas aulas. Eu sei que eu estou dando aulas um pouco devagar, irmãos, mas a gente vai entrar agora nos livros históricos, então a gente vai fazer um passeio, e eu fiz questão de gastar mais tempo no livro no Pentateuco, porque eu acho que eles acabam sendo um pouco mais complexos, e quando o aluno ele mergulha um pouco mais nesse assunto, ele acaba absorvendo melhor essa ideia do Antigo Testamento. Então, ó, eu vou passar esse slide aqui no grupo para vocês semana que vem, que é o slide do professor Ribeiro. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, por favor, peguem esse slide e estudem ele, tá bom? Que ele é um pouco grande. Eu vou apenas pincelar ele semana que vem com vocês, que é esse daqui. Tá bom? Introdução ao Antigo Testamento, do pastor Ribeiro, tá? Que aí, nesse slide, a gente vai ter um pouco mais noção do assunto que a gente vai estar entrando agora. Na realidade, a gente já comentou bastante coisas desse slide, também em aula, e como eu disse para vocês, irmãos, as nossas aulas elas têm essa característica de eu ficar parando para explicar, né? Eu poderia gravar aqui uma síntese de todos esses slides e passar, e depois fazer esses encontros explicando. Mas é o formato que a gente tem trabalhado. Eu acho que ele acaba sendo a pergunta de um irmão esclarece os outros, e as perguntas de vocês vão esclarecer os futuros alunos que assistirão essas aulas, né? Mas as aulas gravadas, como, por exemplo, outros lugares, até o STBnet tem, o EAD deles é muito bom, porque o conteúdo é muito bom, né? Os professores são muito competentes, o material é muito vasto. Então, tudo bem até aí, meus irmãos? Maravilha? Tudo bem, sim. Alguma dúvida? Alguma pergunta do livro-texto? Um esclarecimento? Ô, pastor, só voltando um pouquinho a respeito daquela... O senhor falou sobre a novilha vermelha, e eu gerou uma dúvida. Mesmo Cristo, ele sendo o cordeiro e o sacrifício pleno pelos nossos pecados, é possível que isso aconteça de uma forma natural outra vez, essa novilha vermelha, para que haja o cumprimento de algo que aconteceu lá no Antigo Testamento, mesmo Cristo já tendo sido morto pelos nossos pecados? Então, a gente tem que lembrar que nós estamos na nova aliança. E a nova aliança, Gil, ela não omite, olha que interessante, as profecias sobre os sinais dos tempos. E a nova aliança, ela tem profecias, principalmente ali em Apocalipse, Tessalonicenses e Daniel, sobre os sinais dos tempos, e ela fala da reconstrução. Então, na perspectiva do povo judeu, eles vão ter que passar por isso. Mas na perspectiva de nós cristãos, a gente já sabe o que vai estar acontecendo.
E podem ver que os judeus, segundo as profecias também da profecia de Zacarias, vão reconhecer que aqueles pelos quais eles estão dizendo que é o Messias, eles vão reconhecer que não é, porque até o texto na profecia de Zacarias fala sobre aqueles pelo qual eles transpassaram. É tão forte, né? O profeta disse uma palavra que eu quero acreditar que os judeus não entendiam de jeito nenhum. Transpassar? O que é isso? Para nós, Novo Testamento, ficou claro e evidente. Para a igreja primitiva e para nós, estudiosos da Bíblia, claríssimo. Mas na hora que o profeta profetizou aquilo, era mais ou menos como a virgem conceber sem coabitar. Como pode um negócio desse? Explica isso daí. Uma virgem vai conceber... Ué, mas vai conceber sem... Imagina você ser uma pessoa campesina que é criado na vida toda, você sabe que não existe a possibilidade alguma de uma mulher ficar grávida sem ter relação sexual. Mas o profeta profetizou, porque ele creu que Deus colocou essa palavra na boca dele. E aí o mesmo profeta que ainda profetiza vem ainda e diz, e o nome dele é Emanuel, e ele vai viver entre nós. Irmãos, é só coisa de crente esses negócios. Assim como a novilha vermelha. Vai acontecer. O templo vai ser reerguido. O Cristo para os judeus vai ser apontado. Para os judeus, para nós não é o Cristo, é o anticristo. Simples assim. Pastor, mas isso vai ser uma afronta, a gente dizer isso para um judeu. Irmão, não vai ser afronta não. Porque mesmo que eles adorem ali, depois de 3 anos e meio, eles vão pedir, vão jogar a toalha. Basta eles lerem o Novo Testamento. Basta eles olhar para o Cordeiro. Basta eles verem a história da igreja. Então, eu particularmente acredito nessa possibilidade da novilha vermelha. O Novo Testamento não fala da novilha vermelha. Isso é um assunto de judeu. Isso é um assunto da tradição. Isso é um assunto da história do povo judeu. A novilha vermelha está aqui no Pentateuco. Mas e na história da igreja? A gente entende que na história da igreja ela aconteceu em alguns momentos de reavivamento. Possivelmente nos dias de Josias, possivelmente nos dias de Davi. Ou seja, no Velho Testamento houve momentos, possivelmente na reconstrução do Segundo Templo, aonde Deus estava ratificando, meu povo, olha, eu estou trazendo vocês de volta, e estou fazendo de novo aquilo que eu fiz lá com Moisés. Agora, nós acreditamos nessa possibilidade. E é assim que eu acredito. Dessa forma, entendeu, Gil? Para nós não vai ter nenhum problema isso, porque a gente vai estar pregando o evangelho, dizendo para eles, abram os olhos, não é assim não. Mas é aquilo, Gil, sabe aquela experiência? A pessoa tem que passar para ela aprender a crer. É assim. Pode ver, né? Na nossa vida foi assim. Deus teve misericórdia de nós, Deus vai ter misericórdia de muitas pessoas também. Então, como Deus vai trabalhar com os judeus, como vai ser esse grande mover, eu não sei, Gil, direito. Eu sei que no meio desse mover aí das águas, eu não tenho dúvida que muitos judeus vão se converter ao Cristo. Que eles vão voltar para as Escrituras. Porque assim como nós, protestantes, nascemos no meio de um paganismo, ou reacendemos, ou ressurgimos das cinzas, por causa da reforma protestante com Lutero, e a gente era católico, a igreja era católica naqueles dias, tinha uns grupinhos pequenos, e aí vem um padre e houve a reforma. Deus está trabalhando, e Deus vai trabalhar entre o seu povo, entendeu? Das formas mais variadas. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Então, como vai ser tudo isso, eu também não sei direito não, Gil. Eu só sei do seguinte, eu tenho que estar com o meu Jesus, com meus irmãos, cheio do Espírito Santo, sendo influenciado por eles, pregando o Evangelho, porque Jesus está às portas. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, a gente também que acredita em tudo isso, a gente tem que descansar. Não ficar vivendo uma neura do terror, de que tudo vai acabar amanhã, de que tudo vai acabar, porque isso também nos adoece. Irmãos, se Lutero pensasse assim, tem 500 anos já que Lutero passou. Vem cá, e se demorar mais 500 anos para Jesus voltar? Pode ser, meu irmão, vamos construir um mundo melhor.
Entendeu? Pode ser que demore mais 200 anos. Pode ser. Não dá para a gente saber. Eu acho que as portas. Mas não é só eu, não. Eu e os apóstolos achavam. Os apóstolos também pensavam. Não, o anticristo jaz aí, ó. Jesus vai... Entendeu, irmãos? Então a gente não sabe. Por isso que, ao mesmo tempo, o mundo está sob juízo. Deus está aí derramando, né, a sua ira. E a igreja está aqui proclamando a salvação, a misericórdia. E é isso que a gente vai fazendo. Quando a gente olha só para o castigo pelo castigo, a gente fica meio paranoico. Lembra que eu falei há pouco que a gente tem que deixar o texto bíblico falar sobre tudo? Muitas vezes a gente foi doutrinado em cima de uma doutrina. Vamos pegar aqui, irmãos, os adventistas. O que predomina entre os adventistas é o advento. O que predomina entre os adventistas é o advento, é a volta de Jesus. Então, qualquer coisa... Então, muitas vezes... É como, por exemplo, esses dias eu conversava com os irmãos e falava sobre... Muitas vezes a gente recebeu tanto uma informação que parece que a Bíblia só tem esse tema. O advento é uma doutrina da Bíblia. Mas nós temos o avivamento, nós temos a proclamação, querigma, nós temos o novo nascimento, nós temos uma mensagem de esperança. Está entendendo? Senão a gente fica muito paranoico. É que nem, por exemplo, o pentecostal ou avivado que vê demônio em tudo. Parece que a Bíblia só tem um assunto, é só expulsar demônio, é só expulsar demônio, tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. A gente fica meio neurótico, a gente tropeça, está expulsando o diabo. Você entende? E onde entra a soberania de Deus? Tem demônio na Bíblia, mas demônio é um assunto. Existe outro assunto que está muito mais pleno nas Escrituras, que é a soberania de Deus. Pensem assim, irmãos. Deus sabia que o povo de Israel ia ser derrotado. Moisés não ficou ali só falando, vocês vão morrer, seus desgraçados, seus condenados, seus ingratos, murmuradores. Moisés estava tranquilo. Ó, não murmure. Pum, pecou, né? Né, Mara? É, irmã Mara, de novo, né? Tá inchada, né? Tá com febre, né, irmã? Olha lá, vamos lá, vai lá na serpente de bronze. Moisés não ficava toda hora olhando para a murmuração do povo. Moisés adorava Deus, pregava a palavra, ia pastorear, ia ouvir a voz de Deus. Moisés não era um neurótico. Guardem isso, irmãos. A gente tem algumas neuras, muitas vezes, que mais nos atrapalham. Por isso que a gente tem que depender de Deus o tempo todo e deixar Ele nos conduzir. Por quê? Porque a gente não sabe como vai ser a nossa vida. A gente não sabe o porvir. A gente não sabe. E a gente tem que desfrutar a presença dele e tem que anunciar o amor dele, a mensagem de transformação dele e procurar viver tudo isso. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ter um dia mau. E quando o dia mau chegar, a gente está pronto. E quando aparecer o diabo, a gente expulsa o diabo. Aí ele foi embora e a gente louva a Deus pela alegria e pela libertação. E continuamos pregando o evangelho. E Jesus vai voltar. Quando ele vai voltar? Eu não sei. Mas ele vai voltar. E aí a gente vai fazendo a obra, sem neura, com equilíbrio, que é o mais difícil. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Alguma outra pergunta? Sabe o que eu fico pensando, pastor? Eu fico pensando o seguinte, a gente está aqui tendo essa oportunidade de aprender, de dosar as coisas, né? A gente está aqui. E aquelas pessoas que não têm essa oportunidade e elas estão dentro da igreja e elas não têm nem noção das coisas que acontecem e ficam assim como se nada tivesse acontecendo e que nada fosse acontecer. E aí, né? O que a gente faz para elas acordarem e aprenderem? Sim. Irmã, a gente não faz. A irmã desfruta a bênção que Deus está permitindo a irmã desfrutar. E aquele que não está desfrutando, ele vai viver para Deus também, sem desfrutar o que a irmã está desfrutando. Porque é aí onde entram as nossas escolhas. Irmã, perceba, a irmã podia estar assistindo novela. A irmã podia estar fazendo comida para os seus filhos e netos. A irmã podia estar fazendo negócio agora e ganhando dinheiro. A irmã escolheu estar estudando a palavra para servir melhor. Nós somos melhores? Por isso, não. Nós escolhemos isso. É a questão da escolha, a questão da vocação. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não se sentir melhor do que os outros e não se vangloriar por isso. Mas
Uns vão existir para Deus na sua simplicidade, outros vão existir para Deus com mais profundidade. O que nós entendemos disso? Que é Deus separando cada um para o seu propósito. Porque assim como nós estamos aqui nos preparando para servir melhor a igreja, e lá na igreja a gente vai cuidar de todos, Sim. A gente vai cuidar ali de um enfermeiro, de um médico. E esse médico, Deus levantou ele com dom de medicina para ele curar as pessoas no hospital. E a obra de Deus aí vai sendo feita. Então, o médico, uma hora dessa, ele está cansado porque já teve um plantão maluco e ele não tem cabeça para sentar aqui no seminário. Mas ele tem o coração para ir para um culto e para pedir a misericórdia de Deus e a sabedoria de Deus para ele receber uma palavra. E é por isso que a gente está aqui, sendo preparado para quê? Para ser o quê? A esperança do médico, do político, da professora de ginásio. E a gente faz o nosso papel e eles vão fazer o papel deles. E todo mundo vai estar construindo um mundo melhor para Deus. Sem vanglória. Sem vanglória. Porque aqui não é questão de mérito e demérito. Porque aí o empresário que vai ganhar dinheiro, ele vai doar um bom dízimo para poder manter a obra da igreja, para ter pastor, para ter seminário, para ter missionário. E assim é a obra, irmã. Está entendendo? E o reino de Deus vai sendo expandido. O problema nosso, sabe qual que é, irmão? São as nossas vanglórias e as nossas jactâncias. O empresário acha que é melhor porque ele é bom, porque ele ganha dinheiro. O político é bom porque ele tem persuasão. E o pastor acha que é bom porque tem o dom da palavra. Então todo mundo fica na sua vanglória. E fica brigando. Porque se vocês tivessem tempo para Deus, vocês iam para o seminário. Quem disse? Nem todo mundo vai vir para o seminário. Não, a minha maneira de pensar não é assim em vanglória. A minha maneira de pensar é assim, que todos teriam que ter esse mesmo conhecimento. Porque eu não penso só em mim, eu penso nos outros, entendeu? Eu penso no que as pessoas estão assim vivendo alienadas com certas promessas e que elas não conhecem o evangelho. Tem gente dentro da igreja que não é questão assim de você falar assim que você ou você sabe mais ou você se vangloriar por uma coisa. Mas se você fizer uma pergunta para uma pessoa referente à Bíblia, aos conhecimentos... Ela não sabe de nada. Ela não sabe. Mas eu vou dizer para a irmã, é nessa hora que a gente se fascina com isso. Ao mesmo tempo que a irmã tem sede por isso, outros vão vamos dizer assim, vão estar satisfeitos com pouco. E não é que o pouco, me entenda, ao falar isso, parece que eu estou fazendo um desserviço à teologia, e não é. Porque, olha, vou dar um exemplo meu. Eu me considero um pastor mestre. Eu sou um pastor mestre. Eu admiro aquele pastor que é mestre pastor. Porque a sabedoria do mestre é 1000 vezes mais do que a minha. Mas eu sei que Deus me deu o dom de pastor mestre. Entendeu? Entendi. Então, a pessoa que é mestre e pastor olha para mim e fala: Raimundo, estuda mais. Porque para ele acha que eu preciso mais. Aí eu olho para ele e falo assim: pastoreia mais, pastor. Você já tem bastante conhecimento. Eu tenho essa maturidade de enxergar isso dessa forma. Mas a irmã está tendo sede. Agora, tem pessoas, irmã, guarda isso no coração. Só dessa pessoa, mesmo ela sabendo pouquinha coisa, vamos usar uma palavra aqui para ilustrar, tá? É um crente topeira. Bem limitado. Mas é um topeirinha de Jesus, irmão. Vai para o céu, dá um bom testemunho, cria os filhos, tem temor a Deus. E aí, pastor, deixa ela. Ore por ele, vai dando caminhos. De ser um topeirinha, eu estou usando uma expressão forte, até meia chula, tá, irmãos? Me perdoem. Mas aqui, eu sei que é a melhor, eu acho que é a melhor. Mesmo ele sendo um topeirinha, ou ela sendo um topeirinha, mas sendo piedoso e temente, glória a Deus. Porque quem sabe da família dela ou dele vai nascer um teólogo, um missionário. Eu creio mesmo que existem pessoas que elas não sabem nem ler às vezes e elas são muito mais misericordiosas, têm muito mais temor do que aqueles que estão ali. Exatamente. Vou dizer para a irmã, tem um monte de teólogo que eu chamo de gerino de Jesus. Tem a cabeça cheia, sabe o girino? Sapinho girino? Sim. Né? Quando ele nasce, só tem cabeça e um rabinho. Cabeça.
Então, tem um monte de teólogo que é assim, que faz seminário, acha que sabe tudo, mas não tem coração, não tem corpo, não tem nada. Ou seja, só atrapalha a igreja. Aponta erro em tudo, mas não faz nada. Acaba fazendo um desserviço. Então, na realidade, eu entendo o que a irmã quer dizer, porque a irmã tem sede. Continua assim, minha irmã. Você está no lugar certo. Tá bom. E é isso. É a gente tendo essa sabedoria, irmãos. Me entenda, irmãos. Eu não estou falando que eu estou com a razão. É a maneira que eu enxergo. É a maneira que eu enxergo. Eu quero na igreja que todos estejam ocupando o lugar que Deus pôs. Se Deus me permitir, eu vou pregar domingo sobre... E o Senhor disse a Salomão. E aí ele constrói o templo. Porque o corpo de Cristo são vários membros, né? Então, cada um tem uma função. E aí eu vou trabalhar sobre essa questão. E o Senhor disse a Salomão. Como foi que Deus disse para ele? Onde foi? A gente não sabe. O que eu vou trabalhar domingo, se Deus me permitir? O importante é você seguir o que Deus te diz. E discernir isso é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Porque a gente quer copiar o outro, quer fazer como o outro, porque aí veio o pastor e nos cobra, porque acha que a gente está fazendo pouco. Mas quando a gente descobre o que Deus nos diz, a nossa vida tem significado, não tem neurose, e a gente consegue realizar uma obra de começo, meio e fim para sempre. Sim. Porque muitas vezes a gente acaba não fazendo muita coisa, porque a gente se perde com a gente mesmo. Eu sou assim, eu me perco comigo mesmo. Mas está no lugar certo. Tá bom, meus irmãos? Tá bom. Então, glória a Deus, deu para a gente dar aula aqui mesmo, roteado. Deus seja louvado. Tá bom? Até terça-feira que vem, querendo Deus, em nome de Jesus. Um excelente final de semana, meus irmãos. Obrigado. E orem por nós, orem por nós. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Leiam o slide que eu vou passar agora para vocês e a gente vai começar pegar rápido, porque estou gastando muito tempo. Tá. Mas estão gostando da aula, irmão? Está sendo bom? Está sendo esclarecedora? Estou amando. E os meus irmãos que já são mais rodados aí? Tá indo bem? Dá uma opinião crítica. De verdade, eu faço questão que vocês sejam críticos, tá, meus irmãos? Porque para mim é importante isso, tá? Tá bom, meus irmãos? Maravilha, pastor. Maravilha. E, assim, nesse momento, para mim, está perfeito. Tá bom, então. Deus seja louvado, tá bom? Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até sexta. Amém. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Bom descanso, gente. Graça e paz.